Um dos erros mais comuns que a maioria das pessoas cometem é pensar que ela consegue controlar o outro. Eu percebo isso constantemente. E claro, eu também pensava assim. Consciente ou inconscientemente, muitas vezes eu queria controlar o outro. De que maneira? Querendo que a outra pessoa pense igual a mim, querendo que a outra pessoa faça aquilo que eu achava que era o correto, que era o certo, ou querendo que fosse do jeito que eu queria. E quando eu percebi isso, e não só isso, quando eu entendi que nem eu me conheço completamente, sendo que eu não conseguia nem me controlar. Como que eu vou querer controlar o outro se eu nem me conhecia direito? E eu vou te contar algumas coisas aqui, provavelmente você vai estar de acordo comigo. Se não acontece, se está acontecendo, ou talvez já aconteceu, você vai entender o que eu estou explicando aqui para você. Quantas vezes você se xingou? Seu burro, não devia ter feito isso. Em situações inesperadas, que você teve uma reação que você não esperava. E muitas vezes você reage da forma que você não queria. Muitas vezes, em situação de pressão, em algum momento, você tomou uma atitude contrária àquilo que você faria se você parasse e pensasse. Só que naquele momento você tomou aquela reação, ou aquela atitude, ou aquela decisão, e depois você ficou irado, nervoso com você mesmo. Então só nessas atitudes, ou nessas reações, nessas decisões contra a sua própria vontade, já prova que você nem se conhece e nem se domina quanto você acha que se domina. Assim como eu achava que me dominava. Então nesse processo de conhecimento, de pesquisa, de estudar sobre tudo, e especialmente sobre você mesmo, você começa a perceber que você não tem nenhum domínio da sua própria vida, quanto mais o domínio da outra pessoa. Então, quando você comete esse erro de querer dominar, de querer controlar a outra pessoa, e tem gente que às vezes consegue, com formas de coação, de pressão, de chantagem. Então existe várias maneiras de querer manipular a outra pessoa, seja ela o seu marido, seja ela a sua esposa, seja seu filho, seja um amigo, seja colega de trabalho e por aí vai. Então eu percebo que muita gente ainda continua cometendo esse erro, achando que ele pode controlar o outro. E eu aprendi a duras penas, estou aprendendo, que eu sou um eterno aprendiz na caminhada desta vida, que primeiramente, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quem sou eu. Eu tenho que entender qual é o meu propósito aqui.
nesta vida. E como que se faz isso, Eliel? Não é fácil, não é um caminho fácil de trilhar, mas é possível, desde que parta da decisão de você mesmo. Então, tudo na sua vida parte de uma decisão, de uma determinação. E nós estamos iniciando o ano, e eu já disse em vídeos passados aqui que quando começa o ano, muita gente começa fazendo planos, né? Vou emagrecer, vou atingir tal objetivo, esse ano eu vou mudar, vou largar isso, vou largar aquilo. E eu percebi uma coisa, quase sempre, nem sempre como eu gostaria, eu vou fazer as minhas caminhadas aqui na cidade onde eu moro. Tem muitos parques, lugares para você fazer caminhada, né? E depois que eu voltei das férias, aí me alinhando, né, descansando, ajustando as coisas, ontem foi o primeiro dia que eu resolvi fazer a caminhada. Aí foi eu, minha esposa e minha filha. E como eu disse, nem sempre, mas quase sempre eu vou fazer caminhada, ou de manhã ou à tarde. E eu percebi, né, uma coisa. Tinha muita gente fazendo caminhada. Muita gente. Eu não quero julgar essas pessoas, mas como eu sempre estou fazendo caminhada, eu sei o fluxo normal de pessoas caminhando, né, nesses parques. E eu vi muita gente. E muita gente, né, cheinha, provavelmente começou o ano fazendo o propósito. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou comer melhor, esse ano, né? Então você começa colocando meta na sua vida. E o ponto principal para você perceber que você não tem um controle nem da sua vida é começar a se observar. Quando você começar a se observar, que é pouco a pouco, a começar a olhar os seus pensamentos, principalmente os seus sentimentos, aí você vai começar a perceber aqueles pontos que você usa para tentar manipular o outro, aqueles pontos, aquela área da sua vida onde você não tem o controle muitas vezes por alguma situação de pressão, alguma situação, alguma emoção que te persegue, e em determinada situação esse sentimento ele vem e às vezes acaba colocando você para baixo, te coloca às vezes com raiva, né? Então, eu comecei a observar os sentimentos que tomavam conta de mim e controlava o meu estado emocional dependendo da situação que eu vivia na vida, seja no trabalho, seja no relacionamento com a minha esposa, né? Com a minha filha, com as pessoas. Então, em determinado momento, em alguma situação de conflito, instalava um gatilho emocional e eu comecei a observar esse gatilho, comecei a dominar ele pouco a pouco. Aí mais adiante, né, provavelmente eu posso fazer um vídeo como que eu fiz e como que eu estou fazendo, estou aprendendo a lidar com emoções e sentimentos que a gente traz, né, de traumas da infância, e que isso muitas vezes nos domina, nos controla. Tira a gente do equilíbrio que você gostaria, né, de estar, independente da situação do momento. E quando você percebe isso, quando você percebe que existem sentimentos, existem reações que te controlam, você vai parar de querer controlar os outros ou querer que os outros façam aquilo que você acha que é o correto, que é o certo, que as pessoas têm que te servir, tem que, né? E não tem que nada, ninguém não tem que nada. Porque cada ser humano, ele tem o seu livre-arbítrio de decidir aquilo que é melhor para ele, independente se no seu ponto de vista está certo ou errado. E isso me ajudou e me está ajudando muito, muito.
principalmente nessa nova caminhada que eu estou trilhando há algum tempo, nas conversações com as pessoas, né? Em saber conversar, em saber a não deixar a emoção me controlar ou me dominar, porque eu, quando abraço uma coisa, quando eu começo a acompanhar algo, eu levo muito a sério. Eu me entrego por inteiro. E isso aconteceu quando eu estava na religião. E ainda mais que eu estudei teologia por 4 anos dentro de uma faculdade fechada. Então eu achava que sabia muita coisa. E em base aos estudos, quando entrava em assunto de religião, eu levava muito a sério. E foi isso que fez eu enxergar que tudo é manipulado, né? Então, muitas vezes eu tinha discussões acaloradas, tentando, né, convencer a outra pessoa que ela estava errada, que ela não estava certa naquele ponto de vista, porque estava escrito assim, assim. Então, eu aprendi a lidar com isso e não entrar em conflito com ninguém, mas sim a saber a conversar com as pessoas, respeitando a forma dela pensar, a forma dela enxergar o mundo, e explicando para ela que eu respeito a forma que ela vê o mundo, tanto no mundo religioso, na política, né? Esses assuntos é inevitável. Sistema. Então, quando você está aí fora, em reuniões de família, em reuniões de grupo, esses assuntos surgem. E hoje eu estou trilhando o caminho do meio. Não estou nem para um lado nem para o outro. E quando você trilha o caminho do meio, inclusive eu vou estar relatando aqui bastante coisas que aconteceram comigo, conversa, neste final de ano que eu estive passeando lá na Bahia, em Vitória da Conquista, e eu estive, né, conversando, passando tempo com os parentes da minha esposa que são de lá. E eu aprendi a lidar, mas antes de eu aprender, no começo, quando eu estava nessa nova caminhada, eu tive discussões acaloradas com muita gente, principalmente no âmbito religioso, porque argumento eu tenho bastante. Porque eu tenho um conhecimento, fiquei 4 anos estudando, né? E só que eu aprendi que eu não tenho que discutir com ninguém, eu não tenho que provar e nem convencer ninguém daquilo que eu hoje acredito, daquilo que eu estou trilhando hoje. Não. Mas sim, também eu não posso aceitar ou concordar com tudo que as pessoas falam só simplesmente para poder agradar as pessoas. Também não. Então eu estou aprendendo a respeitar, mas mostrar para a pessoa que eu não estou na mesma linha ou contra a linha de raciocínio e pensamento dela. Então é aí que, quando você aprende a se conhecer, a se controlar e a buscar o equilíbrio, você aprende a conversar com as pessoas, a aceitar elas como elas são e entender que cada uma delas está no seu processo de evolução, no seu processo de conhecimento, de descobertas. Mas quando você conversa com elas sem a intenção, sem um ímpeto, vamos dizer assim, de querer convencer ela, mas deixando ela conversar, respeitando ela, mas colocando a sua posição e explicando e mostrando para ela o conhecimento, no caso que eu adquiri e descobri e sei hoje do sistema, da religião, da política, da ciência. O pouco que eu sei também, não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei já deixa a pessoa pensativa, porque hoje eu converso muito na base de perguntas. Muitas vezes eu nem explico para a pessoa, mas eu faço perguntas que levam ela a questionar aquilo que ela acha que é o correto.
e que muitas vezes ela está tentando empurrar para cima de mim para convencer de eu seguir a linha, ou o raciocínio, ou a religião, ou a política que ela acredita. E claro que nisso também tem que ter equilíbrio, porque eu fiz isso e teve situações, né, que hoje eu não deixo chegar nesse ponto de chegarmos em conversas acaloradas. E sem perceber, quando você acredita impiamente em algo, você começa a erguer o tom de voz, porque a pessoa que ela é muito, vamos dizer assim, muito aferrada ou muito crente naquilo que ela acredita, às vezes ela altera a voz e aí você acaba alterando também. Quando você percebe, tá os dois quase gritando, né? E às vezes você acaba deixando a pessoa muito irritada. Já aconteceu de eu estar conversando com um tio meu, ele ficou muito irritado porque ele falava uma coisa e eu fazia perguntas naquilo que ele falava e ele ficava meio, né, balançado, porque eu comecei a fazer ele refletir naquilo que ele estava dizendo que não tinha coerência. Então as pessoas começam a ficar irritadas, e isso aí também não é legal, porque isso acaba te afetando, você fica meio abalado também, e aí às vezes você não quer ficar por baixo, e é complicada a situação. Então eu aprendi que o primeiro passo para você sair desse engano de que você acha que pode controlar o outro é se controlando a si próprio. E infelizmente muitas vezes você vai ter que aprender passando por situações um pouco complicadas. Aí passa aquela situação, aí você tem que sair daquilo e parar e pensar: onde foi que eu errei? Quando foi o momento que eu saí do controle de mim mesmo e deixei a emoção tomar conta, né? E ficou aquele clima um pouco pesado. E ali você para, reflete naquele erro que você cometeu e fala: não posso cometer mais esse erro, o que eu devo fazer? E você começa a se observar. E quando começa a surgir o mesmo assunto, alguma situação, você freia, você fica quieto, você tenta contornar a situação para não chegar naquele ponto, né? E esse tio meu, eu tive umas duas situações onde a gente chegou num ponto que ficou um pouco alterado, né? E aí, esse tempo atrás eu fui na casa dele, eu sempre mantenho, né, a amizade e tudo, eu fui. E nas últimas conversas que a gente estava ali na roda, ele tentou o tempo todo me puxar para essa conversa, né? E eu percebi. Então eu não entrei no jogo dele, fiquei na minha. Tentei desviar várias vezes o assunto, ele sempre começou a bater nas mesmas teclas. Então eu fiquei ali me controlando de boa. Não entrei no jogo dele, porque eu vi que ele estava tentando, né, levar naquela conversa para acalorar a situação. Então eu aprendi e não deixei as coisas debandarem para uma discussão, ou, né, eu começar a fazer perguntas de novo para ele, deixar ele irritado. Esse não é o propósito, né? Então a lição da nossa conversa hoje é a seguinte: não cometa o erro de achar que você pode controlar as pessoas, e comece a se controlar a si mesmo e a se observar e a se conhecer e a se dominar. Vou ficando por aqui com este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.